Olá a todos, aqui está mais um Sexta-feira à 13. Eu sou o António Tadeia e o Sexta-feira à 13 é uma ideia do Luís Sobral, do José Couceiro e minha, um podcast em que nos juntamos uma vez por semana, sempre à sexta-feira, para discutir temas estruturantes do futebol, geralmente com visões diferentes uns dos outros. Na semana passada tivemos a edição 0, que alguns de vós já terão seguramente ouvido. A partir de hoje é a sério, esta é a edição número 1 e hoje aquilo a que nos propomos discutir é falar aqui um bocadinho sobre as regras dos diferentes sistemas de fair play financeiro ou sistemas de lucro e sustentabilidade conforme vão sendo assumidas nas diferentes ligas e até na UEFA, mas invertemos um pouquinho a lógica do programa e vamos começar hoje por ser um tema de atualidade. A altura a que estamos a gravar deverá estar a ser apresentado José Mourinho como novo treinador do Benfica e, portanto, vamos começar hoje pelos temas pequenos. O primeiro tema de que vamos falar é precisamente esse, o regresso de José Mourinho à Liga Portuguesa, 21 anos depois de cá ter saído. Mourinho foi campeão nacional em 2003, 2004, portanto em 2002, 2003 e em 2003, 2004. Ganhou também uma taça UEFA, ainda havia taça UEFA nessa altura, em 2013, e uma Liga dos Campeões. Foi o último treinador a ganhar uma Liga dos Campeões sem ser numa equipa das 5 grandes ligas, das Big Five Leagues, e o regresso de Mourinho a Portugal, mesmo que 21 anos depois de cá ter saído, mesmo estando já, em princípio, acho que é mais ou menos consensual, dizermos que Mourinho está já na curva descendente da carreira, estamos todos, aliás, estamos todos a andar para mais velhos, e ele também não escapa, não é? Naturalmente, mas a questão é que o Mourinho, nos últimos 8 anos, creio que desde que saiu do Manchester United, ganhou apenas um troféu, que foi a Liga Conferência pela Roma, e aquilo que eu gostava de trazer aqui a debate era um bocadinho também percebermos até que ponto é que mesmo este Mourinho, que ultimamente já não ganha assim tanto, que tem sido um treinador mais especializado em conflito e na gestão do conflito, parece-me que é muito isso, conflito com as instâncias de poder, conflito com os árbitros, conflito com os adversários, do que na vertente futebolística, e que bem jogavam as equipas do Futebol Clube Porto do Mourinho, até o Chelsea, o Inter, até o Real Madrid, era uma equipa que a mim pessoalmente me dava gosto ver jogar. Eu creio que o Mourinho nos últimos anos terá perdido ali a oportunidade, sobretudo na Roma, onde eu acho que havia clima para ele poder desencadear um futebol diferente, um futebol outra vez de recuperação de chama ofensiva, coisa que ele não fez, este Fenerbahçe que vimos na eliminatória no play-off da Liga dos Campeões contra o Benfica já era uma equipa que jogava pouco. Enfim, essa é a minha opinião, era uma equipa que perdeu claramente com o Benfica e não teve que ser um Benfica de qualidade absolutamente superlativa para levar de vencida aquela eliminatória. Portanto, a questão é até que ponto é que o regresso deste Mourinho pode voltar a colocar a Liga Portuguesa no galarim europeu e pode voltar a colocar a Liga Portuguesa e os jogos da nossa Liga. Hoje, por exemplo, quinta-feira, quando gravamos, havia artigos sobre o Mourinho no The Athletic, no The Times, artigos desenvolvidos, não estou a falar só da notícia a dizer que Mourinho poderia assinar pelo Benfica. Eram artigos desenvolvidos, peças de opinião, assinadas por jornalistas desses jornais, a falarem, portanto, da Liga Portuguesa. E em condições normais, é coisa que lá por fora não é falada. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que vou responder rápido a isso, perguntando qual foi o último treinador que teve motas atrás dele para ir para casa. Vais dizer que não te lembras de nenhum. E, portanto, E continuo a achar que é um excesso, não é? Sim, sim, podes dar a tua opinião. Eu também, se calhar não, acho que é um excesso também, mas não interessa. Aconteceu, e isso só por si significa, acho que não é por ser o Benfica, embora o Benfica, pronto, também tem um peso aqui, mas é por ser o Mourinho. Portanto, o Mourinho tem esta chama, basta ver a chegada dele ontem do avião, a maneira como ele lida com os jornalistas. Aqueles jornalistas provavelmente nunca tinham estado com o Mourinho, ou muitos deles não tinham estado, acho que não estavam preparados para o Mourinho, nem sequer o deixavam falar. Portanto, queriam era fazer perguntas. Quando o Mourinho é tudo ouro o que ele diz, portanto, só tens que fazer a pergunta e esperar que ele te dê o que acabou por dar no fim, que foi a manchete dos jornais todos. Eu acho que
mais que o Mourinho, só se fosse Luís, o Ronaldo. deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu estavas na altura na TVI, na Média Capital, quando o Mourinho foi dar aquele recital de comentário futebolístico, não é verdade? Foste um dos Sim, responsáveis do Euro 2004. sim. Eu também o convidei para escrever para a Record 10 a seguir, quando ele foi Deixa-me para o deixa-me Chelsea. contar-te, vou contar a ti e a quem nos ouvir. Vou tentar ser rápido. Portanto, nós em 2000, eu e mais 4 ou 5 pessoas, uma delas o Madureira, fazemos o Mais Futebol. O Nuno tinha feito uma entrevista incrível ao Mourinho, creio que em Sevilha, ainda ele era adjunto do Barcelona, mas creio que foi em Sevilha que saiu na bola, ainda nós trabalhámos na bola e ficou com uma relação ótima com o Mourinho. Quando ele vem, nós criamos o Mais Futebol, o Mais Futebol começa a 5 de junho, a via europeu. Nós pensávamos, porque é que o Mourinho não há de ser nosso comentador? E o Mourinho, na altura, era o ex-adjunto do Barcelona. E ele foi. Portanto, as crónicas dele, que ele escreveu até ao dia que se tem lembrado agora muito, foi quando ele foi para o Benfica, são incríveis. Ainda hoje são incríveis. Portanto, ele, obviamente, é uma pessoa diferente da maior parte das pessoas do futebol. Depois, anos mais tarde, eu estava na TVI, portanto, em 2000 fui para a Média Capital, e eu e o Sousa Martins lembramos de... Ficámos com a TVI, lembram-se, os jogos foram divididos entre RTP, SIC e TVI, a TVI ficou com alguns jogos, e os jogos de Portugal foram divididos, a TVI ficou com o último, que calhou a ser decisivo, que foi o Portugal-Espanha em Alvalade. Tinha havido aquele episódio não tão feliz da camisola do Rui Jorge, não sei se vocês se lembram, uns meses antes, e o jogo era em Alvalade, e o Mourinho diz, tudo bem, nós já tínhamos feito o acordo. Eu depois não dia de contar quanto é que foi o acordo, porque foi bastante pouco, foi mesmo muito pouco. Nós temos o acordo muitos meses antes dele ser campeão europeu. Portanto, nós contratámos o treinador do Porto, que já era campeão, mas sobretudo na base mais da amizade e dele também fazer uma coisa diferente. Ele diz-nos, eu não vou ao Alvalade. Então, como é que nós vamos fazer? Mas tu tens que ir, já anunciámos. Não vou. Então, o Mourinho ficou no estúdio do Gocha, portanto, o estúdio do Você na TV. Nós montámos uns ecrãs gigantescos nesse estúdio, tudo. Creio que o Hilário Paramés ficou com ele lá dentro, na altura, que era o assessor. E o Valdemar, que fez a narração, foi para Alvalade. Portanto, se tu pensas nisto assim, ainda é mais extraordinário o que ele fez, porque ele não estava a ver o campo todo. Ele estava a ver o mesmo que, não sei se estavas lá ou em casa, o mesmo que as pessoas estavam a ver em casa. Esse jogo fiz a crónica para o Record. Portanto, o Mourinho eu acho que ele ainda é. Portanto, eu não compro aquela ideia que o Mourinho agora já não sei o quê, não compro isso. Concordo contigo que as equipas, eu mudava a minha vida para ver o Chelsea quando ele foi para lá. Eu lembro de falar com o Nuno Ferreira, que ainda era na altura e ainda é o responsável da Sport TV, e ele me dizia que o Chelsea era o quarto grande. Portanto, em termos de audiência, a seguir aos três grandes, as pessoas mudavam a sua vida para ver o Chelsea. Acho que isso continua a acontecer depois, ainda no Real Madrid. O Inter é uma coisa, se calhar, um bocadinho mais distante de nós, o campeonato italiano não nos diz assim tanto, mas, bom, para passar a bola ao Zé, se ele quiser contar a história que estava a contar antes, é gira, serem da mesma turma. Eu acho que o Mourinho, acho que a primeira pessoa feliz hoje é o Rui Costa, a segunda pessoa feliz hoje é o Reinaldo Teixeira, portanto, o presidente da Liga, que acho que a Liga ganha uma dimensão completamente diferente. Se é justo ou não, os jogos vão continuar a ser o que eram, mas a vida é assim. Temos aqui uma pessoa que tem uma dimensão mundial e antes não tínhamos. Temos que saber aproveitar isso também. Certo, estavas há bocadinho a dizer, e nós já contámos aqui a nossa experiência. Tu foste colega do Mourinho nas camadas jovens do Belenenses, tiraste o UEFA Pro com o Mourinho, e mais, no ano a seguir à saída do Mourinho, foste quem foi acabar a época, depois daquela salgalhada toda no Futebol Clube do Porto, não é? Sim, mas como treinador do Porto. Isso é outra, sim, é verdade. Mas assim, foi uma confusão aquilo do Del Neri e tal. É bom, porque é o nosso percurso. Importante aqui o Zé Mourinho, para os treinadores portugueses, é claramente uma marca. Alguém que tem um legado, que vai continuar o seu legado, como é óbvio, mas que marca claramente uma diferenciação. Portanto, há um antes, 2003, 2004, 2004, 2005, há um antes e um depois, não é? Os treinadores portugueses, independentemente de ter havido treinadores portugueses que abriram espaço internacional,
mas não na Europa. Ou seja, o Manuel José abriu espaço internacional em África. O Al-Ahly do Egito é um dos maiores clubes do mundo. É um grande clube, evidentemente, mas é um espaço diferente do espaço europeu. E o Mourinho marcou e abriu-nos muitas portas. Eu beneficiei disso, como muitos outros beneficiaram disso, e entramos em carreiras internacionais também porque éramos portugueses, porque o futebol português passou a ter uma imagem diferente. Agora, neste regresso, eu acho que o Luís tocou no ponto que eu acho fundamental. E tu, no início da tua introdução, chamaste a atenção para isso. Nunca se falou de um treinador que entrava em Portugal no mesmo dia na imprensa inglesa. Treinador, seja português, seja estrangeiro, que venha para a Liga Portuguesa, nunca teve esta dimensão. Portanto, o Mourinho tem esta dimensão, tem uma dimensão mundial. É uma marca que já teve um ponto diferente do que tem atualmente, mas é uma marca. E é importante para a nossa Liga que haja marcas. Ou seja, nós, por exemplo, na Seleção Nacional, o Luís sabe, o Cristiano é uma marca. Independentemente disto tudo, em relação aos jogadores, começou com o Beckham, digamos assim. Portanto, o Beckham foi a primeira grande marca dentro dos jogadores, mas isto tem um impacto terrível, tem um impacto fantástico. E, portanto, acho que é inteligente. Vai melhorar a qualidade do jogo de um dia para o outro? Não vai. É impossível. As coisas não se fazem de um dia para o outro. É preciso tempo, é preciso que todo um processo se instale, que as coisas sejam trabalhadas, etc. Agora, evidentemente que a Liga Portuguesa só fica a ganhar, com todo o respeito pelo Bruno Lage, como é evidente. Não tem nada a ver uma coisa contra a outra, são coisas completamente diferentes. Eu apenas analisar a entrada do Mourinho no futebol. Conta lá a história do curso, conta lá, que é giro. Não, no curso, eu só me lembro da data do curso, porque aparecia sempre no quadro cumprimentos do Manuel José para o Mourinho. A malta metia-se com o Zé Mourinho. Para ter uma brincadeira quando ele foi para a União de Leiria. Mas isso agora precisa de contexto, pá. Precisa de contexto. António, estamos a falar para a malta que se calhar alguns nem sequer eram nascidos. É muito pouco interesse. Sabes que eu estou habituado a não contar o que se passa dentro do balneário, não é? Sabem só algumas coisas. Só o contexto. Não tem que saber... O contexto o contexto que é preciso as pessoas saberem é simples, é que o Mourinho tinha sido treinador do Benfica, saiu na altura porque o Vilarinho não lhe renovou o contrato. O Vilarinho tinha ganho as eleições do Benfica ao João Vale Azevedo, que foi o presidente que contratou o José Mourinho, entrou o Vilarinho tinha prometido trazer o Tony para treinar o Benfica, e o Mourinho, que já tinha um acordo com o Luís Duque, para ir para o Sporting, quis forçar a renovação de contrato. O Vilarinho não lhe renovou o contrato, ele acabou por não ir para o Sporting também, porque na altura a coisa foi mal gerida pelo Sporting e deixaram entrar as claques no auditório no dia em que foi comunicado o despedimento do Augusto Inácio, e as claques não autorizaram, e então o Mourinho teve ali 6 meses parado até entrar na União de Leiria, onde foi substituir o Manuel José, e o Manuel José não gostou. E inclusive eu lembro-me de uma entrevista em que o Manuel José lhe chamava um Tarzan, não é? Andava aí um Tarzan. Era isso. Deixa-me só lembrar-me aqui de uma coisa. Isto já está a ser tema grande. Eu vou-me calar já. Só provocar o Zé, eu acho que vale a pena para o provocar. Nessa altura, o Mourinho abriu a porta aos treinadores novos, não é? Passou-se em moda treinadores novos. Eu acho que 20 anos depois ainda é. Tu deves ter mais ou menos a idade do Mourinho, mais coisa. Há bocado estavas a dizer que tens mais não sei quantos, menos ou mais, não sei quantos. Mais 3 meses. Minha pergunta é, tu achas que isso também internamente, se calhar dá tema para mais, achas que internamente isto pode trazer de volta, agora não os treinadores novos, mas os treinadores não vou chamar velhos, mas os treinadores com experiência, como tu, como as pessoas da tua idade, ou isto não vai ter impacto nenhum? Qual é a tua visão? Eu acho que pode ter impacto. Porque se és treinador sempre, não deixas de ser treinador, não é? Tens é que ir continuando a evoluir e não te desatualizares. O Mourinho é uma pessoa atualizada. Claro. Completamente atualizado, não é uma pessoa... Pronto. E quem continua a acompanhar, é evidente que pode ter uma visão do jogo diferente, porque depois depende do percurso que nós fazemos. Há uns que vêm do campo, digamos que do campo para a academia, há outros que saem da academia e vão para o campo, portanto são coisas diferentes, percursos diferentes, mas desde que a pessoa tenha uma cabeça boa, tenha energia, capacidade de trabalho e se mantenha atualizada, é treinador sempre, é treinador com 40 anos, com 50 ou com 60. Uma equipa técnica que puxa por ele também, não é? Pronto, essa é uma outra questão. É outra conversa ainda. Essa já entramos num tema
completamente diferente. É as composições das equipas técnicas e como é que... Porque muitas vezes o treinador principal, hoje cada vez mais, nomeadamente em relação a equipas de topo, é um gestor de uma série de condicionantes que ali estão. Ele não tem que ser um especialista. Ele não tem que ser um especialista em nutrição, como é óbvio, nem em muitas outras áreas. Agora, ele tem que ter pessoas... Tem que ser líder, sobretudo, não é? E tem que saber como é que se lida com os jogadores. Porque quanto mais alto é o nível, as pessoas pensam que é mais fácil. Não é mais difícil. É mais difícil. As resistências são outras, os problemas são outros e são divergentes. Eu não vivi, como é evidente, tantas questões como o Zé Mourinho já viveu e a experiência que ele tem e o êxito que teve. Mas já tive jogadores jovens com 18, 19 anos que andavam de Ferrari e de Porsche e de Bugatti e ganhavam 1 milhão de euros. Portanto, não é fácil gerir estas coisas muitas vezes. Tive isto, por exemplo, na Rússia e na própria Turquia, portanto, mas mais na Rússia. Portanto, isto não é fácil muitas vezes a gestão e tornar que o futebol seja o mais importante. Mas isto era o tema de um outro programa. Portanto, as estruturas técnicas são fundamentais para criar, de facto, esse foco comum, porque só se ganha se formos uma equipa. Digamos isso. E qualquer treinador só ganha se os jogadores tiverem qualidade e se estiverem empenhados em ganhar. Por muito bom que seja o treinador, isso acontece a todos os treinadores. E os treinadores têm que ter essa energia. Muitas vezes esgotam. Veja-se, por exemplo, o que se passou com o Klopp. O Klopp ficaria no Liverpool o resto da vida, não é? Portanto, era idolatrado no Liverpool. E ele chegou a um momento em que estava esgotado. Disse, acabou a minha energia, portanto vou... O Zé Mourinho, ele ontem disse isso. Ele é um bocado... Ele disse workaholic. Workaholic, como quiserem, mas pronto. Mas acho que para o futebol português, para o impacto do campeonato português, da Liga Portuguesa, que é fantástico. Muito bem. Meus amigos, estamos com já alguns minutos acima do que estava previsto para este tema. Vamos lá. Há mais 2 mini-temas para debater. Quem é que quer começar? Pode ser o Zé, ou então começo eu. Posso começar? É rápido. O meu é muito rápido. Não foi dado muito destaque. As equipas, como no seguimento do que estávamos a dizer, as equipas fazem-se também com as lideranças, fazem-se com os jogadores que conseguem assumir essas lideranças, são muito importantes. E neste último fim de semana houve um derby em Manchester, em que os 2 capitães de equipa eram 2 internacionais portugueses. Não foi dada grande importância a isso. Eu acho que é de dar muita importância a isso, e dar muita importância porque não é só a qualidade futebolística, há também, e já não vou falar do Ruben, que é um candidato a ser capitão também, como é óbvio, do Ruben Dias. Portanto, ter sido o Bernardo por parte do City e o Bruno Fernandes por parte do Man United, eu acho que é um grande realce e deve ser um grande orgulho para todos nós, porque ser capitão de dois clubes desta dimensão, num dos maiores derbys do futebol inglês e do futebol europeu, é um grande realce para os jogadores portugueses. E também diz muito sobre a seleção e o sucesso que a seleção tem tido. Claro, se tu olhas para o resto da equipa e tu vês, além do Ruben, já disseste, parece-me que o Vitinha é uma questão de idade, o próprio João Neves há de ser capitão, olhas para ele e vês um capitão. Portanto, tens ali muita gente que eu acho que tem esse perfil para liderar a equipa. Tiveste o Pepe, obviamente, que era incrível. O Diogo na baliza é sempre diferente, mas acho que também tem todo o perfil, pelo que conheço dele. Portanto, isso também explica muito do que a seleção tem feito enquanto equipa. Se calhar passava para o meu tema, que é uma coisa rápida. O mercado da Arábia fechou um bocadinho depois do outro, como sabemos, portanto, se calhar vale a pena trazer aqui as contas. Pelo que eu vi, a Arábia foi o 6º país a investir em jogadores, portanto, a seguir aos 5 grandes foi a Arábia. Nós temos a ideia, porque isso está nas notícias, de que eles gastam muito dinheiro e gastam muito dinheiro, continuam a ter prejuízo largo, mas ninguém gasta sequer parecido com o que a Inglaterra gastou, e eu aproveitei para trazer isso para aqui. Vou olhar aqui para o meu iPad, porque eu escrevi isso há poucos dias, só para dizer os números. Portanto, os clubes, eles compraram os 5 primeiros, o jogador mais caro que compraram foi por 60, o Retegui por 68 milhões, depois tem jogadores por 53, 32, 35 e 30. Na lista dos 25 mais caros deste mercado, eles só têm 2 jogadores.
portanto houve muito mais gente noutras latitudes a fazer loucuras. Agora, acho que eles estão a contribuir para um outro aspecto do futebol, que é subir o valor dos salários dos jogadores. Sobre tudo isso. Que é uma coisa que está a acontecer muito. Eu pensei em... Acho que pode ajudar quem nos ouve, porque às tantas falamos, e no tema a seguir vamos também falar de muita coisa, e eu vou deixar alguns links de onde as pessoas que quiserem podem mergulhar um bocadinho mais nestes números, porque eles estão sempre a sair. Mas só para dizer isso, portanto, a Arábia continua a comprar, também já começou a vender. A diferença entre comprar e vender, no caso deles, foram quase 500 milhões de euros, portanto, é uma diferença enorme. Mas um outro aspecto importante que eu vi e que também escrevi e que trago só aqui rápido, eles há 5 anos a média de idades dos jogadores que eles compravam era 27,9 e agora eles estão em 26,2, portanto são 2 anos a menos na média do que eles estão a comprar. Deixa-me só dar aí 2 notas sobre o teu tema. Um deles tem a ver com o facto de o limite de estrangeiros na Arábia Saudita ter sido alargado com a inclusão de jogadores sub-20 ou sub-21. Não tenho a certeza do que estou a dizer. E isso naturalmente veio baixar a média de idades dos jogadores que eles compram. E o outro tem precisamente a ver com aquilo que tu destacaste, que a Arábia Saudita nunca foi um campeonato conhecido por pagar grandes indemnizações de transferência. Porquê? Porque muitas vezes o que eles faziam era ir buscar os jogadores já para lá do auge da carreira e investiam muito nos salários. E, portanto, isto era uma coisa mais ou menos sistémica, não é? Portanto, na Arábia Saudita os clubes não estavam nunca disponíveis para gastar muito em transferências. Porquê? Porque metiam o bolo todo no valor dos salários. O que me leva a mim a questionar, porque, por exemplo, eu noto muito isto, e o Zé que passou por lá pode, se calhar, acrescentar alguma coisa, não pela Arábia Saudita, que eu saiba, mas pela Turquia. Neste ano, sobretudo através do Benfica, houve muita movimentação dos jogadores entre Portugal e a Turquia. Os clubes turcos, que historicamente também nunca foram clubes de pagar muito em valor de transferências, este ano dispararam. Os clubes turcos muitas vezes também conseguiam craques de nível mundial. Porquê? Porque têm uma carga fiscal ridiculamente baixa se comparada com a nossa e, portanto, conseguem praticamente por metade do preço pagar o mesmo a um jogador de topo. Ora, este ano já não foi só isso, e tivemos casos como o do Osimhen, ainda que tenha sido partido em várias tranches e por vários anos, mas começaram a pagar também valores elevados de transferência. O caso do Kokshu é um caso evidente, o caso do Aktürkoğlu é outro caso evidente. O Aktürkoğlu passou um ano no Benfica e valorizou quase para o dobro, não é? Portanto, entre aquilo que foi pago na altura ao Galatasaray e aquilo que foi agora pago pelo Fenerbahçe. Mas isto é também uma coisa que eu acho que vale a pena nós pensarmos em termos nacionais, e eu não sou de todo defensor de que se baixe a carga fiscal dos futebolistas. Mais depressa acharia que se devia baixar a carga fiscal de quem ganha pouco do que de quem ganha muito, mas isto é uma questão, enfim, de cada um pode ter a sua opinião sobre ela, como é natural, mas dá-nos um bocadinho para pensar sobre: nós estaremos a fazer bem as coisas, a pagar indemnizações de transferência de 30 milhões de euros, quando depois e a meter cláusulas de rescisão de 100 milhões e de 150 milhões, quando depois não temos salários a condizer com esses valores nos nossos plantéis? Deixa-me tocar já na parte final. Isto é um bocadinho o último tema também, não é? Sim. Eu em relação à questão fiscal, tenho grandes discordâncias. Primeiro porque é uma profissão de desgaste rápido. Isto mudou na altura com o Manuel Ferreira Leite, quando era Ministro das Finanças. É uma profissão de desgaste rápido e vou dizer Agora foi o sindicalista que começou. Não, veio o sindicalista, porque a maioria dos jogadores ganha pouco. Tira o chapéu, a esmagadora maioria... Luís, é verdade. Nós temos, infelizmente, jogadores profissionais no Campeonato de Portugal.
E tu sabes que é uma precariedade. Portanto, não é verdade isso de que a maioria dos jogadores ganha muito. Não, ganham os do top. Os do top, sim. Pronto. Portanto, são duas coisas completamente diferentes. Acho que nós devíamos, inclusivamente, perceber até onde é que temos capacidade para ter competições profissionais. E sabes bem qual é a minha opinião? Há muitos anos, era eu presidente do sindicato e fui acusado de estar próximo da entidade patronal, porque eu entendia que nós tínhamos clubes profissionais a mais e não tínhamos competições profissionais com o nível para ter esses clubes. E, portanto, era uma precariedade de emprego. É estarmos a levar miúdos para, mais tarde, estarem no desemprego, estarem em situações que não são nada boas e que não nos devem orgulhar. Portanto, eu tenho grande discordância em relação a isso. Em relação à Turquia, a carga fiscal na Turquia não é assim tão baixa. O que acontece é que a Turquia tem um modelo em que os impostos indiretos são muito altos. Quando nós tínhamos a gasolina cá a menos de 1 euro, eles tinham lá a gasolina a 2 euros e tal, ou 2 euros. Okay? Quando é que nós tínhamos a gasolina a menos de 1 euro? Eu na Rússia tinha 28 cêntimos. E, portanto, os carros podem ter 5 litros de cilindro. É um bocadinho mais velho que nós, António. É ligeiramente mais velho. Não parece, mas sou um bocadinho mais velho. Não parece. A crise petrolífera dos anos 70, pá, não te lembras disso? Não, é verdade. Porque em relação à questão salarial, eu aí, desculpa, mas sou um bocadinho marxista. Os jogadores vendem a sua força de trabalho. O mercado abre, eles vendem a sua força de trabalho. E, portanto, podemos falar no mercado liberal, se quiserem, ou no mercado aberto. A Arábia Saudita teve uma estratégia diferente. Teve uma estratégia de necessitar ter visibilidade, de querer ter grande visibilidade. E essa visibilidade ajudou a muita coisa, inclusivamente a organizar o Campeonato do Mundo 34. E, portanto, o investimento não é só, até porque vocês sabem, os 4 maiores clubes é um fundo público que no fundo, controla os 4 primeiros. Que é o dono do Newcastle também. Eles têm os mesmos problemas que nós em relação à Liga e à Federação, também têm coisas diferentes e tal, mas esse não é claramente o tema. Portanto, esta questão, se nós nos lembrarmos, nos anos 70, os Estados Unidos tentaram impor o futebol e buscar os melhores jogadores do mundo. Em simultâneo, esteve Pelé, Eusébio, Beckenbauer, Cruyff e muitos outros. Tiveram em simultâneo e o futebol não pegou por causa disso. Pronto. É preciso haver uma outra coisa, que é paixão pelo jogo. Evidentemente que com 40 e tal graus durante o dia é difícil ter prática de futebol contínua durante o dia, não é? Portanto, é à noite que se tem a prática de futebol. E para as crianças não é bem a mesma coisa, mas há paixão. Portanto, eles têm algumas possibilidades, ou têm muitas possibilidades de conseguirem impor o jogo. Os Estados Unidos, por exemplo, que é o paralelismo que eu estava a fazer, conseguiram impor o jogo através do feminino. Esse é um grande exemplo de como o jogo foi imposto através do feminino e o sucesso que o futebol feminino teve nos Estados Unidos ajudou... Às costas das soccer moms, não é? Pronto, ajudou a que o soccer tivesse o seu espaço. E depois, claro, toda uma grande comunidade latina, que nós sabemos que existe nos Estados Unidos. Europeia, sim, na costa oeste, não sei o quê, pronto, aquilo... Mas os Estados Unidos já são uma coisa tão grande, que não é preciso aquilo ser um fenómeno de popularidade para ter muita gente. Não é? Eu lembro-me de ter estado no Mundial de 94 e de andar na rua e ninguém sabia que ia haver um campeonato do mundo. São 330 milhões. Dias antes. Sim, só que apesar de ninguém saber, os estádios eram gigantescos e podiam encher na mesma, porque havia os latinos. São 330 milhões de habitantes, ou seja, estás a ver o que é 320 milhões, é uma grande parte da Europa. Nós, a Alemanha será o maior com 80 e poucos milhões, não é? Portanto, a Turquia tem uma parte asiática, tem uma população jovem, mas também na casa dos 85 ou 90 milhões ou por aí. Portanto, este mercado saudita, vamos ver como é que as coisas evoluem, porque é evidente que eles têm que olhar para dentro e vão ter que olhar para as suas competições internas e para os seus jogadores, porque só se cria, quando estávamos a falar um bocado dos clubes, tem que se criar identidade. Não basta trazer bons jogadores. Vocês têm exemplos de muitos clubes que gastaram dinheiro e que gastam dinheiro, mas a integração desses clubes, desses jogadores no clube, faz de forma progressiva e nem todos têm sucesso. Ontem vimos a Champions, o ambiente em Anfield é uma coisa fantástica. Quem gosta de futebol, quer dizer, ver um jogo em Anfield é uma coisa que eu acho que ninguém deve perder. Quem tiver a possibilidade de ir a Anfield ver um jogo do Liverpool
é de ir ver o jogo. Portanto, há ali mais alguma coisa. Não é? Há mais alguma coisa. Há todo um processo, toda uma história, e isso é fundamental. Portanto, isso é fundamental. Isso demora muito tempo a criar. Isso não se cria de um dia para o outro. É um bom salto para o teu tema, António. Sim, é verdade. Esta semana toca-me a mim, então, escolher o tema que íamos debater, porque é uma coisa que, acerca da qual eu continuo a ter muitas dúvidas, porque sou muito sensível aos argumentos, não é que eu seja profundamente liberal em termos económicos, mas sou muito sensível aos argumentos. O Zé estava a dizer que era marxista, eu já estou a dizer que não sou liberal. Eu não sou marxista, calma. Eu disse nesse ponto específico... Um tema que estava a dar... Sabes que não podes dizer isso a jornalistas, pá. Vocês não podem tirar as coisas, não tirem do enquadramento. O contexto é um... Pronto, eu estava a dizer que é uma questão que me provoca algumas dúvidas, e sou muito sensível aos argumentos, sobretudo dos que dizem que o fair play financeiro e todas as coisas que temos nesse sentido acabam por favorecer a manutenção de um status quo que impede o crescimento de clubes através do investimento. Em todas as áreas da economia, e o futebol é uma área da economia, nós precisamos, naturalmente, de ter... Para colher, temos que investir primeiro. Não há maneira de colher sem investir. E a partir do momento em que, por razões evidentes, e sobre as quais podemos falar também, que é, no fundo, a irresponsabilidade associada, muitas vezes, à gestão futebolística, que leva ao crescimento das dívidas e leva a situações de insolvência e a clubes a terem que fechar portas e por aí afora... decide-se limitar a capacidade de investimento a níveis que são aqueles que se supõe que um determinado clube vai conseguir cumprir, não é? E, portanto, a partir daí, estamos claramente... E isto houve uma altura... antes do PSG ter finalmente conseguido ser campeão europeu, que era uma coisa que preocupava muito os franceses. Os franceses eram claramente os mais contrários à questão do fair play financeiro, ou alguns franceses, precisamente porque viam que o PSG, sem capacidade de investimento, nunca poderia chegar aos níveis a que estavam os grandes clubes do futebol mundial. E ainda ontem tivemos a demonstração de resultados financeiros do Manchester United, que bateu todos os recordes de receita, apesar da época miserável que fez em termos desportivos. Conseguiram, inclusive, subir 16% a receita de dia de jogo. Isto é, o Manchester United joga em Old Trafford, perde a maior parte dos jogos, mas mesmo assim continua a aumentar e a fazer crescer o número a receita, e o dono, Jim Ratcliffe, diz assim, eu não vou mexer, isto assim está ótimo, não é? Portanto, estamos a perder... a história do Arsenal, não é? Estamos a fazer dinheiro, sim. Bom, mas relativamente só para fazer aqui uma breve história, o fair play financeiro, eu creio que aparece no final da primeira década do século, em 2009. 2009 é quando é introduzido pelo Platini, na UEFA, e depois é aprovado, creio eu, em 2011 pelo Comitê Executivo. É adotada em 2013 a regra do break-even, que enfim, que vem dizer que os clubes não podem perder num período consolidado de 3 anos mais do que um determinado valor. E é nessa altura também que aparece uma variação, do meu ponto de vista, muito mais draconiana, que é a variação da Liga Espanhola, e o Javier Tebas é o principal defensor destes mecanismos de controle, numa altura em que os clubes da Liga Espanhola deviam 2 mil milhões de euros, dos quais 750 milhões ao Estado. Tudo somado, eram 2 mil milhões de euros de dívida. A Espanha já passou, é preciso lembrar, no final da década de 80, início da década de 90 do século passado, por uma situação em que foi instituída a lei das SADs, em que todos os clubes das SADs, em Espanha creio que não se chamam SADs, mas é sociedades desportivas. Era o Tony, 90 e... Foi 92, creio que foi 92. Acho que foi depois, eu lembro de ir... Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Entre isso estava o Tony como treinador, o Súcar jogava no Sevilha, portanto, o Tony treinador do Sevilha, o Peixe estava lá, e eu era um jovem jornalista da bola, e lembro-me de ir a Sevilha, com um calor inacreditável, fazer reportagem sobre isso, porque não sabia se o Sevilha ia ficar na primeira ou na segunda, e aquilo
E eles Pronto, vieram. na altura isso deu asa muita marosca. E era o Tens Sevilha. o caso do Sevilha, tens o caso do Atlético de Madrid, que terá sido a maior marosca de todas, com aquilo que foi feito pelo Jesus Gil e pelo Cerezo para ficarem com a maioria do capital do clube. O que é que aconteceu na altura? Todos os clubes tiveram que depositar, aqueles que não conseguissem depositar um valor equivalente à sua dívida, tinham que se constituir em SADs. E só houve 4 clubes. Só há 4 clubes dos clubes principais do futebol espanhol que hoje não são SADs, que são o Real Madrid, Barcelona, o Atlético Bilbao e o Osasuna. Todos os outros são detidos por privados. Bom, mas apesar disso, e apesar desse saneamento financeiro feito há 20 anos, 20 anos depois, há 30 anos agora, não é? Portanto, 20 anos depois, os clubes espanhóis já estavam com um nível de dívida absurdo e então a Liga Espanhola introduziu as regras. Hoje em dia, basicamente, só para concluir a minha parte desta conversa, temos 3 sistemas. Temos o sistema da UEFA, e o Luís já vai explicar um bocadinho a seguir o que é que está a ser feito em Portugal. Eu creio que as regras em Portugal são decalcadas, é um decalque puro e duro daquilo que são as regras da UEFA, em que o fair play financeiro foi transformado pelas Licensing and Financial Sustainability Rules. Basicamente, o que é que permitem? Permitem que os clubes registrem perdas até um determinado valor num período consolidado de 3 anos. Se tiverem mais do que isso, não podem inscrever-se nas competições da UEFA. Depois temos as regras de fair play financeiro que, em Inglaterra, na Premier League, também foram transformadas nas Profit and Sustainability Rules, regras de lucro e sustentabilidade. Os limites são um bocadinho diferentes, só para que tenham a noção. Quem nos está a ouvir, vocês eu calculo que tenham, os clubes ingleses podem registrar perdas de 105 milhões de libras em 3 anos. Portanto, eu creio que estamos a falar de 140, não fiz o câmbio, mas devem ser à volta, neste momento, de 140 milhões de euros. E depois temos o sistema da Liga Espanhola, em que todos os anos os clubes têm que demonstrar a capacidade para pagar os salários dos jogadores que inscrevem. E depois isto leva-nos a situações como aquelas que o Barcelona tem estado a viver ultimamente, que é de não conseguir inscrever os jogadores, e mais grave, do meu ponto de vista mais grave, que é a fuga de talentos do Campeonato Espanhol, da Liga Espanhola nos últimos anos. Saiu de lá o Messi, saiu de lá o Neymar, saiu de lá o Ronaldo, e não vieram jogadores do mesmo nível para os substituir. Com uma nuance, é que as regras da UEFA, e volto a dizer, e as regras da UEFA parece-me que são um bocadinho decalcadas as regras da Liga Portuguesa, e eu não as li com a atenção que tu leste, Luís. As regras da UEFA dizem que se os clubes tiverem um desvio ao break-even superior a uma determinada quantia, podem compensá-lo através de aumentos de capital. E isto é precisamente o oposto daquilo que acontece, por exemplo, em Inglaterra, em que estamos a falar muito das Associated Party Transactions, e tu que é os donos poderem meter o dinheiro, não podem, porque lá está, aí é que estamos a limitar a capacidade de investimento. E qual é que é a preocupação? A preocupação é a mesma de sempre, e desde o início, e há muitos clubes em Inglaterra também a falarem contra isto, e os ingleses têm depois questões de criatividade contabilística, como são os tais contratos de longa duração em que o Chelsea se especializou, não é? O Chelsea, para gastar o que gasta, faz contratos de 8 anos aos jogadores e assim podem ir dividindo as amortizações ao longo desses 8 anos. Mas as amortizações não são iguais a Portugal, não é? Mas sim, é um truque. Já vai explicar isso. É um truque que eles estão a usar. A grande questão, e isto encarna naquilo que o Luís estava a dizer há bocado, por isso é que eu disse que o tema já era misturado, é que neste mercado os ingleses gastaram tanto como as outras 4 Big Five somadas. Portanto, o dinheiro está todo lá. Nós estamos a assistir, eu digo isto todas as semanas, ao nascimento da Superliga em Inglaterra, e o que é grave é que é uma Superliga que é só para eles, mais ninguém entra. E qualquer dia andamos todos aqui a jogar a um nível inferior porque não temos capacidade de investimento. Eu acho que já é a Superliga, porque se tu tiveres dinheiro, se tu fores uma televisão e só puderes comprar um conteúdo, um campeonato, e tiveres dinheiro em qualquer país, qual é o primeiro campeonato que vais comprar? Em todo o mundo só vais comprar a Premier League. Claro. Um campeonato, não a Champions League. E, portanto, isso já é uma Superliga. Portanto, no fundo, é o conjunto de marcas que apetece ver. Deste o exemplo do United, continua a apetecer ir ver um jogo do Manchester United, apesar de muitas vezes perderem ou não jogarem bem.
E na televisão também, e os melhores jogadores, ou muitos dos melhores jogadores. Portanto, isso, na verdade, concordo contigo, isso já está a acontecer. Ontem saiu, ontem, o índex dos jogadores mais jovens, dos 100 melhores jogadores jovens do benchmark, e o que é engraçado ali é que, comparando com junho, em junho eu faço depois uma análise por campeonato e por país. Vou só olhar aqui para o lado, tenho aqui os dados. A Inglaterra, a Premier League, tem agora 27 dos 100 melhores. Portanto, e tinha em junho 14. O que é que eles fizeram? Eles foram olhar, não foi assim de certeza, mas foram olhar para a lista dos 100 melhores. Onde é que estão aqui jogadores desta idade, que são a idade que me apetece comprar, que é jogadores até aos nascidos de 2004 ou 2005, creio eu, 2005 para a frente, de 1 de janeiro, vou comprá-los. Portanto, eles foram comprar a outros campeonatos, agora têm 27. 27 é mais de 25% do futuro. Portanto, do talento. Quantos é que nós temos já agora, por curiosidade? Nós temos 5. Nós temos, vou-te pôr aqui, nós temos o Kenda, que era nono. Temos, mas vamos deixar de ter, não é? É porque jogou menos, e portanto... Não, vamos deixar de ter... Sim, porque foi vendido. Sim. Já foi vendido. Tens o Rodrigo Mora, estou a falar de português, tens o Rodrigo Mora, o Essugo, o Martim Fernandes e o João Simões. Tiras o Essugo, que já não está cá, e metes o dinamarquês do Porto, que aparece em 15º lugar. Portanto, foi aparentemente uma ótima compra. Aliás, joga que se farta, mas além disso, é um jogador que está muito bem nesta lista e, portanto, daqui pode saltar. De facto, os jogadores mais jovens, não só os melhores, mas também os melhores mais jovens, estão a ser captados para lá. Mas quando vais para a lista, o primeiro ainda é o Lamine Yamal. Portanto, quando tu dizes, ok, foi embora o Ronaldo, foi, e o Messi, foi, mas também uma parte disso é a lei da vida. Não foi perder o jogador por perder, é porque, pronto. Mas o melhor, acho que estamos mais ou menos de acordo, aquele que promete mais naquela idade está lá. Se calhar o central também do Barcelona, o Cobersi, creio que é o nome, também é um jogador ótimo e que apareceu ali. Portanto, tens o central que jogava num clube médio inglês e que agora veio para a Espanha outra vez. Portanto, acho que, apesar de tudo, a Espanha, porque tu és jogador, tu queres jogar no Real Madrid, no Barcelona. Isso eu acho que não mudou ainda, isso cá não vai mudar. Deixa-me dizer isto. Força. Só para antes de eu ir depois, ou então falas tu, eu depois falo de Portugal a seguir. Só a parte final, só para te dizer isto. O Barcelona é um grande exemplo de quem mantém uma identidade e vai à La Masia buscar jovens jogadores. E esses são exemplos, claramente, de jogadores formados no seu espaço. O Barcelona tem capacidade para ir buscar fora, mas não, porque aquela identidade é decisiva para que a equipa tenha sucesso. Acho que é um bom exemplo para muitos clubes portugueses, para todos nós pensarmos nisso. Bem, mas eu vou discordar só inicialmente da primeira afirmação do António, dizer que não concorda muito com o fair play financeiro. E não vamos discutir o modelo do fair play financeiro. Eu não digo que não concordo, disse que tenho dúvidas. Pronto, então eu vou dizer o seguinte. Porquê é que eu acho que o fair play financeiro é importante? E não vou dizer qual é o modelo, se o britânico, se o espanhol, se o UEFA, como é. Portanto, isso é uma outra questão. Primeira questão. Uma competição desportiva só tem sucesso se houver equilíbrio entre os concorrentes. Ou seja, se houver um concorrente que consegue ter os jogadores todos, como já aconteceu em Portugal, e contrata mesmo para os outros não terem, contrata para ficarem no banco, mas até para os outros para não jogarem pelos outros, eu estou a aniquilar essa competição. Este é o princípio da NBA, e por isso é que é o princípio do draft e o princípio do equilíbrio entre competidores, e há sempre equipas mais fortes, mas tem que haver um equilíbrio entre competidores. Portanto, o primeiro princípio eu tenho que ter regras para que haja equilíbrio na competição. Mas falaste, Zé, no princípio do draft. O draft, lá está, permite que quem está pior colocado tenha a primeira escolha. Claro, e daí que para equilibrar desportivamente a equipa. Consiga virar o status quo, que é o problema contrário àquele que nos apresenta. Se eu financeiramente puder comprar todos e não deixar que os outros comprem, eu fico, que é o que se passa muito, por exemplo, no futebol jovem. O futebol jovem tem um problema, algumas vezes, que é que querem ficar com os jogadores todos porque não querem decidir, que é evidente.
é difícil decidir muitas vezes jovens com 16, 17, 18 anos. A margem Ou de erro menos, só 14 sim, ou ou 12. menos, mas a margem de erro é maior do que eu decidir de um jogador que já tem 5 anos de futebol profissional. Obviamente que é mais difícil. Pronto. Portanto, eu vou pelo princípio. O princípio é o sucesso da competição tem muito a ver com o equilíbrio entre os competidores. E, portanto, tem que haver regras para que esse equilíbrio exista. Mas o que eu acho que o António não concorda, só interrompendo, que acho que fica mais vivo. Ele pareceu-me que acha que o fair play não contribui para o equilíbrio. Pronto. E se íamos ter uma outra discussão? No máximo pode contribuir para eternizar uma hierarquia. Mas o que acontece é que os clubes profissionais, e agora até podemos ir ao caso português, os clubes profissionais, e nós temos aqui um problema que os ingleses estão agora a tentar resolver, que é o gestor da competição é simultaneamente a Associação Patronal de Clubes. Portanto, a Associação Patronal é que é o gestor da competição. Eu acho que isto não faz qualquer tipo de sentido. O gestor da competição deve ser um elemento neutro, deve ser um elemento... É o que se passa na NBA, por isso é que há o comissário. Não advém das equipas, ok? Pronto, mas isso é um modelo que eu pessoalmente não concordo muito com o nosso modelo. E estamos a ver os desenvolvimentos do futebol inglês, mas claro, foi o poder político inglês que tomou as decisões, não foi o poder desportivo, e vai tomar, e as coisas vão avançar, aliás, estão a avançar. Nós em Portugal, por exemplo, eu posso dizer isto, nós temos um processo de licenciamento. Se eu te disser, provavelmente tu não sabes, que a exigência para o campeonato de Portugal e até para a primeira divisão de sub-19, em algumas situações, nomeadamente em relação à certificação, é mais exigente para estas competições do que é para a Primeira Liga Portuguesa, tu ficarás surpreendido. E eu digo-te, mas é. Tens que explicar isso melhor. Deixa-me tentar sintetizar isto. Tu, no fundo, tens dois caminhos, criaste na última década na Federação, e depois já vou à Liga, mas na Federação criaste dois caminhos que tentam apurar competências, capacidades dos clubes. Um é a certificação que diz este clube tem 5 estrelas, 4, 3, 2 ou não tem nenhuma na formação. E, portanto, este clube é competente a formar, tem capacidade e isso dá-lhe X estrelas. E depois o licenciamento, que também começou na última década, para os clubes que participam nas provas da Federação. Portanto, clubes amadores. Portanto, o que é que a Federação entendeu naquela altura? Que também é esse, onde havia muitos problemas, como todos sabemos, no Campeonato de Portugal havia muitos problemas. Além de mexer nas provas, mas isso há de ser uma conversa, se calhar, para outro dia, sobre os quadros competitivos e tudo isso, é preciso ver se estes clubes, por exemplo, os que sobem do distrital para o nível nacional, têm condições para subir ou não. E o que tem acontecido desde que há licenciamento é que muitos não sobem. Muitos não sobem. E, portanto, deixa-me só avisar-vos que já estamos a entrar pelo tempo de compensação, assim... Pronto, mas Luís, deixa-me dizer isto, é assim. Porque senão as pessoas, eu acho que não percebem o que é a certificação. No processo de licenciamento, o pilar desportivo é a certificação. Isso, exato. Pronto, então isto é preciso perceber, é que há um licenciamento geral que tem a ver com todas as regras, portanto, de questões económico-financeiras, etc., mas o pilar desportivo é a certificação. E nós não somos suficientemente exigentes nas nossas competições profissionais. Mas nas da Federação, sim, tu obrigas... Eu até posso dizer, Luís, espera. Era eu que estava na Liga, era eu que representava a Federação na Liga. E eu nunca votei o manual de licenciamento. E por uma questão de não se criar problemas, a Federação não votava o manual de licenciamento, porque o regulamento das direções da Liga só tem voto favorável e voto contra. E isto não tem nada a ver com a atual direção da Liga. Não tem nada a ver com isto. E, portanto, eu não concordava com isto, porque nós éramos mais exigentes na Federação. O que eu te quero dizer é que o futebol profissional tem que ser exigente. Ou seja, não é toda a gente que pode estar no futebol profissional. Não é quem quer. É preciso cumprir um conjunto de requisitos para se estar no futebol profissional. Um deles, claramente, é o mérito esportivo. Obviamente, se ganhas a tua competição. Mas depois é preciso ter um conjunto de parâmetros que tens que os cumprir para lá estar. Isto é fundamental. E é o que os ingleses estão neste momento a reforçar.
E vão reforçar mais, inclusivamente nas entradas de capital, porque, como sabes, eles já fiscalizam, fazem uma verificação de quem são os acionistas que entram dentro dos clubes. Mas como sentiram que, de repente, acordaram e começaram a perceber que a indústria não está nas mãos deles, a indústria está nas mãos de estrangeiros, não é? É tudo vindo de fora. Eles começaram a perceber que têm que ter umas regras de controle, por muito liberais que sejam. Portanto, nós cá devemos fazer a mesma coisa. Eu digo-te mais. Nós não, por causa da questão, não só do fair play, mas de todo o processo, nós não devíamos poder ter sociedades anónimas desportivas abaixo das competições profissionais. O que se está a fazer... O que é que fazias se uma equipa descesse dos profissionais? Tínhamos que criar regimes transitórios. Quer para uma situação, quer para outra. Porque, por exemplo, nós e o Luís sabe disto, nós nas competições amadoras, durante anos na Federação, a ideia era não se pode mexer nas competições amadoras. E houve uma altura que nós mexemos mesmo nas competições amadoras. Porque competições muito baixas, eles chegaram a ter 80 jogadores inscritos. E neste momento podem ter 25. Porquê? Porque aquilo era quase um tráfico de jogadores. Era trazer um caminhão de jogadores, os que dessem, nós até íamos ganhar alguma coisa com eles, os que não dessem ficavam debaixo da ponte. Ora, nós não podemos permitir isso. Porque isso não só é desumano, como isso não salvaguarda os valores que nós queremos no futebol, os valores que nós queremos no desporto. Nós estamos com 51 minutos, né? Se calhar estamos com 51, se calhar eu ia tentar fechar, remetendo para aquilo que eu depois vou escrever no Substack sobre este episódio, onde vou pôr lá links, porque já não dá tempo para falar sobre isso, mas tentando falar de Portugal, basicamente, que eu estive a ler com alguma atenção, acho que há uma frase que é dita no regulamento de competições pela Liga. A Liga diz que foram feitos vários estudos e foi dito ali que a análise revelou que existem dificuldades de gestão, estou a citar, e viabilidade económica de clubes profissionais. Portanto, isto foi um bocadinho o que é que levou a Liga a introduzir os conceitos de break-even, os conceitos de fair play financeiro. Fala-se nos 70% de gastos, 70% das receitas podem ser gastos com a equipa principal. Isto existe, está no manual, mas não há uma sanção para quem não cumprir. Porquê? Porque percebi eu, ou interpretei eu, estamos a chegar à fase final da adaptação que foi dada aos clubes para eles entrarem nisto. Portanto, eu admito que... Estão sempre os períodos de carência, não é? Períodos de carência. Nós temos sempre muitos não é muito formal, pelo que eu li. Pode haver quem leia e tenha uma impressão diferente, mas não me pareceu que seja uma coisa muito formal. Não está dito, pelo menos eu não encontrei, a partir do dia X isto vai ser diferente. Mas o sentido é esse. Portanto, eu admito que possamos ter em breve, quando eu digo em breve, 1 ou 2 épocas, um sistema que, mais uma vez, eu fui ver a Bélgica, já não tenho tempo, mas vou para lá. Na Bélgica tu tens muito parecido com o nosso e muito parecido com o da UEFA, só que eles depois fazem ser um quadrinho Excel, onde tu vês nos anos todos quanto é que pagou, quanto é que tem, e isto é que é fundamental. Portanto, é fundamental tu dares o salto para tornar estas coisas muito evidentes e muito públicas para os adeptos, para que eles possam, de facto, acreditar. Eu trazia também uma coisa que vou pôr lá, mas que eu acho que pode ser um tema um dia destes, que é, fui ver a lista dos clubes com mais participações na primeira divisão, nos últimos, os 20 que têm mais. Quantos deles é que estão falidos ou já estiveram? E tu tens o Olhanense, o Boa Vista, o Vitória de Setúbal, o Beira-Mar, o Belenenses, que passou por situações complexas, a Académica com dificuldades, o Atlético. Portanto, o que aconteceu aqui? Durante um período enorme do futebol português, não vamos ter tempo para falar nisto, não havia regras. Já há pressupostos financeiros, vocês lembram-se disso, pressupostos financeiros, já existem há 20 anos. Eu, por acaso, até achava que era há menos tempo, mas já existe há 20 anos. Mas isso não foi suficiente, nem pouco mais ou menos, para evitar que estes clubes que são fundamentais e fazem muita falta, porque têm muitos adeptos, o Vitória, o Boa Vista, o próprio Beira-Mar, caíssem para a segunda, terceira ou até para a inexistência e depois serem refundados com um número à frente, como
como aconteceu com vários. Portanto, qual é a minha conclusão para dar a minha opinião? Eu sou 400% a favor de qualquer sistema de regulação, mesmo que ele seja péssimo. Portanto, este é a minha opinião. Porque o horrível é não haver nenhum sistema que controle nada. E foi por isso que nós chegámos aqui. Chegámos a ter agora clubes que são controlados por pessoas que nós ainda não percebemos exatamente quem são. Isso é outra coisa. É outra conversa, Isso eu sei que é outra conversa. É outra Mas conversa. isto só acontece. É haver alguma exigência na validação do investidor. Isso é a seguir, eu sei que é outro tema. Luís, os clubes só são controlados se deixarem de ser clubes e passarem a ser sociedades anónimas desportivas. Quando eu digo clubes não são controlados por ninguém por fora, dificilmente são. São as sociedades anónimas desportivas. Mas eu não sou dogmático. Podemos discutir SAD versus clube neoliberal sobre hoje já vamos com 55 minutos. Deixa-me só pôr aqui um ponto final na conversa, porque fui eu que comecei, sou eu que acabo, só para dizer que eu percebo a ideia e sou a favor da regulação, como é evidente. Acho que essa regulação tem que ter a possibilidade de acolher investimento quando se quer fazer crescer competitivamente a realidade de um clube ou de um emblema, porque senão vamos continuar a ver ganharem sempre os mesmos, e é isso que eu de facto disse, é o contrário daquilo que o Zé começou por dizer quando falou dos desportos americanos e do princípio do draft. Bom, meus amigos, chegámos ao fim de mais um Sexta-feira a 3, passámos uma vez mais o tempo, temos que nos disciplinar melhor daqui para a frente. Para a semana estaremos cá de volta com mais um tema daqueles que nós achamos que são estruturantes no futebol nacional e europeu. Obrigado por terem estado aí. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.